Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede quem me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, a Deus, a beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, meu Deus, um Deus de poder. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Fala comigo nessa noite, com todos quanto adentraram na tua casa. Que o teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade. Liberdade esta de agir no teu querer, assim como no teu efetuar. Sim, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Queridos, nós vemos aqui um texto, a palavra de Deus, muito conhecido de todos nós, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com você o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. João capítulo 4 vai nos falar que, versículo 1, que quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que Jesus não batizava mais os seus discípulos. Nós vemos no capítulo 4 que começou a haver uns comentários, acerca de Jesus e João. Comentários esses em que eles estavam dizendo que Jesus batizava mais discípulos do que João. Ou seja, os fariseus, os judeus, eles estavam agora colocando uma questão de competição, ou criando um clima de competição entre Jesus e João. Eles não tiveram discernimento, eles não tiveram noção, e eles não tiveram entendimento que o Evangelho não é disputa. O Evangelho não é disputa pessoal. O Evangelho não é disputa ministerial. O Evangelho
Diante dessas circunstâncias em que Jesus percebe que os fariseus estavam observando o seu crescimento e o crescimento do seu ministério, os fariseus estavam dizendo isso porque eles estavam observando o crescimento de Jesus e do seu ministério, mas eles mesmos não entenderam que o próprio João havia declarado: importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, os fariseus não tiveram esta compreensão. E aí, mediante a tudo isso, Jesus ele vai, versículo 3, Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Ou seja, ele vai ir para a Galiléia. Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. E aqui é um ponto muito interessante, porque Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E este processo de deixar é normal na nossa caminhada, na caminhada humana, ou no dia a dia da vida humana. Pessoas deixam lugares, pessoas deixam empresas, pessoas deixam relacionamentos. Ou seja, o processo de deixar é um curso normal na trajetória humana, porque pessoas deixam cidades e vão habitar em outras. Elas têm esse processo de deixar. Mas Jesus vai mostrar algo muito extraordinário. Ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Ele deixa a Judéia, mas ele não se deixa na Judéia. Ou seja, ele não se deixa do lugar da onde ele saiu. Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Existem muitas pessoas que ainda estão vivendo presas no passado, presas em coisas que ficaram lá atrás, deixaram muitas coisas para trás, pessoas que as decepcionaram, pessoas que trouxeram frustrações para a sua vida, mas muitas das vezes ela deixou tudo isso, mas ainda vivem aprisionadas ao passado. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. É tempo de deixar as coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que estão diante de você. Deus tem novidades para a sua vida aqui nessa noite. Ou seja, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele continuou caminhando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não pare, continue avançando, continue caminhando para as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Isso porque Jesus não buscava fama. Ele não buscava fama, ele buscava cumprir o propósito do Pai. Se ele quisesse fama, ele continuaria naquele lugar onde as pessoas estavam dizendo: ele batiza mais discípulos do que João, onde as pessoas estavam inflamando uma fama, mas diante de uma disputa ou de uma competição. Mas Jesus não vai se prender a isso. Ele não buscava fama, ele buscava cumprir o propósito do Pai. O mais importante não são os reconhecimentos humanos, o mais importante não são os elogios humanos, o mais importante é cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O importante é isso. Então Jesus ele vai deixar a Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica, essa necessidade era divina,
era espiritual, ou seja, era necessário passar por Samaria. Ele podia chegar na Galileia por outros caminhos, mas ele preferiu ir em um caminho reto. Quando vemos dentro da geografia bíblica, ele poderia ter um caminho mais, outras opções para chegar na Galileia, mas o caminho mais fácil ou o caminho mais rápido era passar por Samaria, que era um caminho reto da onde ele estava. Ele estava na Judéia, e para chegar na Galileia tinha outras opções, mas havia um caminho reto que passaria por dentro de Samaria. Ele foi passar por Samaria, isso não apenas por uma questão geográfica, mas por uma questão divina, espiritual. Isso porque Jesus tinha um encontro marcado com uma alma. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha um encontro, e esse encontro era com uma alma. Ou seja, Deus conhece e Ele sabe aqueles que precisam ser alcançados. Deus conhece e Deus sabe aqueles que precisam ser alcançados. Ou seja, Cristo foi ao encontro do pecador. Jesus foi ao encontro do pecador. Versículo 5 vai nos declarar que ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, isto quase a hora sexta, ao meio-dia. Isso nos chama a atenção porque ele vai numa cidade de Samaria chamada Sicar. A palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Havia uma fonte que apontava para uma herança espiritual, mas as pessoas daquela cidade, elas preferiam saciar a sua sede naquilo que levava elas a um desejo carnal, a um desejo pecaminoso. Havia uma fonte que apontava para algo espiritual, mas elas não queriam a fonte, elas preferiam aquilo que iria saciar os seus desejos. Sicar, cidade dos bêbados. Essa cidade era reconhecida como a cidade dos bêbados, mesmo havendo naquela cidade uma fonte que apontava para promessas, que apontava para alguém que teve experiência com Deus, que apontava para alguém que teve um relacionamento extraordinário com Deus, aonde a sua vida foi marcada e transformada. Ou seja, havia uma fonte, mas as pessoas preferiam saciar os seus desejos. O que eu quero dizer, a questão não é o bairro, a questão não é a cidade, a questão não é o lugar, a questão é o que as pessoas querem é saciar os seus desejos. Mesmo havendo uma fonte de água viva, elas querem saciar os seus desejos. Então a questão não é a igreja, a questão não é onde estamos localizados, a questão é o coração dos homens, a questão é o desejo das pessoas. As pessoas querem saciar os seus desejos. Sicar, cidade dos bêbados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não importa o que as pessoas, onde as pessoas inclinam os seus corações, nós estamos diante de uma fonte verdadeira que jorra para a vida eterna, que é Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus estava cansado do caminho, da viagem. Ele se senta junto ao poço de Jacó. Aqui nós vemos a sua humanidade. Jesus tinha a sua natureza divina e tinha a sua natureza humana. E aqui nós vemos a sua natureza humana. Ele estava cansado do caminho.
cansado no caminho, como Deus, Ele jamais se cansa, como Deus, Ele é eterno, como Deus, Ele é poderoso, como Deus, Ele não se cansa jamais, mas como homem, Ele estava cansado do caminho. Jesus, Ele, mesmo cansado, Ele continuou procurando salvar vidas. Mesmo cansado do caminho, Jesus continuou procurando salvar vidas. Isso porque aqui não é o lugar do nosso descanso. Sempre há uma oportunidade de alcançar vidas, mesmo nos dias mais cansáveis da nossa vida. Sempre há uma oportunidade de alcançar vidas. Quer seja presencial, quer seja por uma mensagem de áudio, quer seja por um e-mail, ou seja, sempre há uma oportunidade de alcançar vidas. Jesus vai ao meio-dia, versículo 7. Versículo 7 nos diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus pede água. Jesus pede água à mulher samaritana. Ela se surpreende, porque Jesus era judeu, e os judeus, até aquele instante, não se comunicavam com os samaritanos, ou seja, não tinham um relacionamento com eles. Jesus vai, na sua fala, quebrar barreiras de preconceitos. Jesus vai quebrar barreiras de divisões. Jesus vai quebrar barreiras de questionamentos. Jesus vai quebrar barreiras de histórias que estavam se arrastando por anos. E essas histórias que estavam se arrastando por anos, Jesus vai romper tudo isso com a sua palavra. Mulher, dá-me de beber. Isso porque Jesus vai mostrar para ela que o Evangelho é para todos. O Evangelho não era apenas para os judeus. O Evangelho era para todos. Era para os judeus, era para os samaritanos, é para todas as nações. O Evangelho é para todos. E Jesus pede água para ela porque ela tem cântaro, ela tem corda. Jesus está no poço sem cântaro e sem corda. E aí, versículo 10, ele diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Ou seja, a mulher ela ainda estava pensando no poço material. Ou seja, ela ainda achava que era as coisas materiais. Isso porque, versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Ela olha para Jesus e fala: o Senhor não tem cântaro, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem como o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço e ele próprio bebeu, os seus filhos e o seu gado? Ou seja, ela ainda olhando de uma forma física, material, natural, ela vai olhar para Jesus e dizer: o Senhor não tem com que tirar. Isso porque ela não entendia ainda que a água viva representava a vida eterna dada pelo Espírito Santo. A água viva é a vida eterna dada pelo Espírito Santo. Ela ainda não tinha conhecimento disso. E ela vai responder: o Senhor não tem com que tirar. Ou seja, não tem cântaro e não tem água. Aí ela vai dizer:
que Abraão, não apenas maior do que Adão, não apenas maior do que Jeremias, Isaías, Ezequiel, Jonas, Abadias, ou seja, ele é maior do que tudo. Ela não sabia que ele é maior do que os anjos, ela não sabia que ele é maior do que os céus, ela não sabia que ele é maior do que o universo, ela não sabia que ele é maior do que todas as coisas, ela não sabia que nada se compara a ele. Ele é incomparável, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é bendito, ele é a rocha eterna, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Messias, ele é infinitamente maior. Ou seja, és tu maior do que Jacó? Ele é muito maior, muito mais maior do que Jacó, ele é maior do que todas as coisas. Céus e terra se prostram diante dele, céus e terra fogem diante da sua presença. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é muito mais, infinitamente maior do que os patriarcas, ele é maior. Ela vai dizer: és tu maior do que Jacó. Ou seja, muitas pessoas enxergam apenas as coisas terrestres, materiais. Jesus estava desejando revelar a ela coisas espirituais. Ou seja, muitas pessoas ainda se prendem no que é material, enquanto Jesus está querendo trazer revelações de coisas espirituais. Ela estava dizendo: o poço é fundo, você não tem com que tirar. Ele vai dizer: se você soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você me pediria água viva e ele te daria. Versículo 13, Jesus respondendo disse, quando ela pergunta: você é maior do que Jacó? Versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se te fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, algo extraordinário Jesus revela a esta mulher, porque ela ia no meio-dia, porque meio-dia não tinha ninguém na fonte, meio-dia não tinha ninguém no poço, ela ia num período onde ela estaria só. Jesus disse: não vai haver mais solidão, você não vai precisar mais vir num momento em que não tem mais ninguém, porque vai haver uma fonte, e essa fonte vai estar dentro de você, essa fonte vai jorrar dentro de você. Ou seja, tudo vai ser diferente, não haverá mais solidão, você não precisa mais se esconder, porque haverá uma fonte de água viva dentro. Então quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem recebe a água que Cristo concede nunca mais terá sede espiritual. Ou seja, quem bebe da água natural tem sede novamente, mas quem bebe da água que Cristo fornece nunca mais tem sede espiritual. Ou seja, há uma fonte que jorra para a vida eterna, porque o que o mundo oferece é prazer passageiro. Tudo que o mundo oferece é prazer passageiro, mas Cristo oferece satisfação eterna, vida eterna. Versículo 15 nos diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não tenha mais a necessidade de vir aqui tirar. Embora ainda que ela não compreendesse completamente o que Jesus estava dizendo, o seu coração começa a se abrir para as realidades espirituais que Jesus estava falando com ela. Mesmo não tendo ainda o conhecimento completo do que Jesus estava falando, mas o coração dela começa agora a se abrir para as verdades espirituais que Jesus estava declarando. Ela deve dizer: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais venha aqui tirar. Aí versículo 16, ele vai declarar assim: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus vai revelar a vida dela. Tivesse 5 maridos,
Jesus expõe a sua vida não para condená-la, mas para levá-la ao arrependimento. Jesus vai expor a vida dela não para condenar ela, mas para levar ela ao arrependimento. Antes da cura espiritual, Jesus precisava tratar de cura na sua mente, na sua vida. Ou seja, Cristo conhece toda a nossa história. Ele vai dizer: vai, chama o teu marido e vem cá. Vai dizer: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: tivesse 5 maridos, o que você tem agora não é teu, porque se não era casada, não era marido. Jesus não estava dizendo que ela estava em pecado, Jesus estava dizendo que você tem agora não é teu marido. Ou seja, se não estava oficialmente casada, não era seu marido. Chama o teu marido e vem cá. E Jesus vai dizer: isso você disseste com verdade. Jesus vai trazer a consciência dela, a necessidade de um conserto na sua vida, não para condenar, mas para levar ela a um arrependimento. Versículo 19 nos declara assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela vai mudar de assunto para discutir o lugar de adoração. Ela muda de assunto para falar de coisas que não era questão até então. Ela muda de assunto. Isso para evitar o contraditório, porque é mais fácil falar de coisas futuras, de coisas vindouras, do que tratar a necessidade presente, o confronto presente. Então muitas pessoas evitam o confronto da palavra de Deus para falar de coisas futuras, para fugir do assunto. Ela vai fugir do assunto para falar acerca do lugar de adoração. Ou seja, muitas pessoas evitam o confronto para fugir da transformação. Aí Jesus vai responder, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus vai ensinar para ela a verdadeira adoração. Não é o lugar geográfico,